Hoje eu quero conversar contigo sobre autoestima, o que ela realmente é, como que ela é construída e principalmente porque que tem tanta gente que confunde a baixa autoestima com outros padrões psicológicos aí completamente diferentes. Se tu ainda não me conhece, eu sou Fernanda, sou psicóloga, fundadora do Centro Novo Eu, um espaço dedicado para o desenvolvimento humano, e aqui no canal a gente fala sobre temas que vão te ajudar a ter um entendimento um pouquinho melhor da tua mente e te ajudar também a ter uma vida um pouquinho mais consciente, mais leve. Então, se tu não é inscrita, te inscreve e já deixa teu like. Bora pro vídeo. Novo eu. Antes de mais nada, vamos tentar entender o que é autoestima, né? A autoestima é a forma como a gente percebe e avalia a si mesmo. Então, ela não nasce pronta, ela vem ali de experiências que a gente tem durante a vida, ela vem das relações que a gente estabelece e principalmente do significado que a gente dá para tudo isso. Eu preparei um materialzinho aqui, então eu vou acompanhando aqui junto com vocês, tá? E em outras palavras, gente, é como se a gente fosse criando referências sobre quem a gente acredita ser. E essas referências, elas podem nos fortalecer, fazendo com que a gente tenha uma percepção mais positiva a nosso respeito, ou então nos fragilizar, fazendo com que a gente tenha uma percepção muito maior daquilo que são os nossos defeitos ou os nossos pontos de melhoria, ao invés das nossas qualidades. Então, tu imagina aí que, sei lá, tu é do Inter e teu pai é do Grêmio. E aí tu tem um irmão que também é gremista. E aí toda vez que tem algum jogo, né, eles sentam juntos, eles assistem os jogos juntos, tu percebe uma conexão diferente, eles discutem sobre aquilo. E aí tu, enquanto criança, tu não vai pensar que, nossa, eles têm uma conexão diferente porque eles têm esse ponto em comum. Tu vai pensar, talvez o meu irmão seja mais querido do que eu. E isso acontece em vários cenários da nossa vida, né? Por exemplo, dois irmãos chegam do colégio. Um corre para a mãe para mostrar o desenho que fez. E a mãe recebe aquele desenho como: Nossa, que lindo, meu filho. E o outro vai correndo para o pai. E o pai talvez estava lá ocupado com alguma coisa do trabalho, enfim, ele disse: Depois eu vejo. O que essa criança pode registrar? O que eu faço não é tão importante assim. Às vezes isso acontece na escola, quando um é sempre escolhido primeiro para o futebol, o outro é sempre deixado por último, ou quando a gente escuta, né? Nossa, como tu é inteligente! Quando a gente tira uma boa nota, por exemplo, na prova, e o outro, por mais que se esforce, a única coisa que ele recebe é: tu não fez mais do que a tua obrigação. Então, essas experiências é que vão formando pequenas conclusões de quem a gente é. Não porque elas sejam verdades, obviamente, mas porque esses elementos eles foram apresentados por pessoas que eram as nossas referências. Por exemplo, o pai, a mãe, o tio, a avó, professor, todas essas pessoas que a gente tem como referência de fato vão ter um impacto diferente na nossa construção da identidade e da nossa autoestima, tá? E essas conclusões vão construindo esse conceito de autoestima e como eu me percebo no mundo. Então, a autoestima, ela vai sendo construída em centenas de pequenos episódios. Óbvio que uma questão dessas não vai interferir, mas se isso é passado com tanta frequência, esse tipo de mensagem, a gente vai internalizando aquilo e a gente vai dando um significado também. E é esse significado que tem essa importância quando a gente fala de autoestima, porque é aquilo que a gente passa a contar para a gente mesmo. E como se não fosse suficiente toda essa bagagem da infância, né, a nossa autoestima, ela continua sendo alimentada, ou enfraquecida, obviamente, pelas experiências que a gente vive atualmente. Então a gente já está ali na vida adulta, e uma das coisas que a gente faz com muita frequência e que batem demais com a nossa autoestima é a comparação. Quando a gente se compara com alguém de fora, como se a gente pegasse todas as nossas referências e a gente colocasse para o mundo externo. Então, a minha referência não é mais aquilo que eu sou, não é aquilo que eu conheço, é aquilo que eu projeto, é o outro, né? E muitas vezes essa referência não faz o menor sentido para a nossa realidade. Por exemplo, antigamente,
sei lá, eu me dar bem na vida, ou dar certo na vida que a gente falava, era aquela pessoa que, sei lá, vivia com dignidade, vamos chamar assim, né? Então, ela tinha uma casa, ela tinha família, ela pagava as contas em dia. O que mais? Ela nunca tinha sido presa, ela não usava drogas, enfim, né? Dignidade. E hoje parece que o nosso referencial mudou completamente. Então, parece que hoje, para eu dar certo na vida, eu tenho que ter milhões na conta, eu tenho que ter um carro de luxo, acordar às 5 da manhã, treinar todos os dias, morar em Alphaville, ter família, tomar banho gelado, viajar o mundo. Quer dizer, se a minha percepção é essa, tu entende que a minha autoestima ela entra em xeque e a minha vida também. Porque sempre o que acontece é que, por mais motivo que eu tenha para ser feliz, para ser grata por todas as conquistas que eu nunca vou enxergar minha vida assim. Porque sempre vai ter o cara que tem casa em Orlando, que tem, sei lá, que consegue colocar o dinheiro na bolsa, que investe na Suíça, sei lá. Então, os nossos padrões, eles mudaram muito. E essas comparações, elas impactam diretamente. E aí tu vai olhando para todo esse cenário, né, que a internet nos proporciona, e o que a gente faz é invalidar a nossa própria existência, na verdade. Isso vai gerando um sentimento de impotência tão grande que a gente acaba perdendo o sabor das nossas próprias conquistas, sabe? A gente não enxerga mais isso. E aí, no meio dessa corrida, assim, eu tenho a impressão de que a gente foi esquecendo o que é importante para a gente ter uma boa vida, para a gente ser feliz, de fato. E aí, me digam aqui nos comentários se vocês têm essa mesma percepção, assim. Parece que todas as nossas relações, elas viraram network, né? Todo movimento que eu faço, ele precisa me gerar um resultado, eu preciso ganhar alguma coisa. E óbvio, né, que a sensação que dá é que a gente troca, então, as nossas relações de afeto por relações de contato. Só que olha a importância que é a gente estar do lado de alguém que a gente ama, que a gente tem respeito, que a gente consegue ter uma troca verdadeira, no sentido de não esperar nada em troca mesmo, sabe? Aquela pessoa que está do teu lado porque te ama e que não necessariamente por aquilo que tu oferece. Isso é uma das coisas mais importantes e que mais fortalecem a nossa autoestima. Óbvio que buscar conforto financeiro, crescer profissionalmente, conquistar bens materiais fazem parte da vida e não tem nada de errado nisso, tá? O problema é quando a gente investe toda a nossa energia, todo o nosso tempo na construção de patrimônio, por exemplo, e esquece da construção das nossas relações. E isso muitas vezes a gente faz porque de fato é o caminho mais fácil. Conquistar bens materiais é mais fácil do que a gente manter uma relação, por exemplo. Por quê? Porque relação dá trabalho, a gente precisa estar disponível, estar presente de fato. E uma das coisas que acontece nessas relações é que a gente deixa literalmente de ganhar alguma coisa, que é completamente diferente do cenário que a gente vem falando até agora. Aliás, tem uma pesquisa de Harvard que fala sobre felicidade que eu quero mostrar para vocês. Eu vou abrir o link aqui. E nessa pesquisa, gente, aqui nesse site, pelo menos, a pesquisa ela não está completa, tá? Mas tem um videozinho onde o Robert fala dos principais achados da pesquisa. Mas para que vocês tenham uma ideia, essa é uma pesquisa que iniciou em 1938 e acompanha as pessoas há mais de 85 anos para responder uma única pergunta: o que faz realmente uma pessoa feliz, viver feliz? E aí, eu vou deixar também na descrição 2 livros. Na verdade, é um só, tá? Mas é a versão em inglês e a versão em português. Aí, se vocês querem dar um printzinho, vocês já conseguem, mas depois eu vou deixar na descrição. Esse aqui é o livro que fala de toda a pesquisa, então aqui vai ter todos os principais achados. Essa é a versão em inglês e essa versão em português. Tá bem?
Muito bem, o que que eles concluíram nessa pesquisa de uma forma geral, né? Que o grande preditor de felicidade na nossa vida não está relacionado a dinheiro, não está relacionado à fama e nem a sucesso profissional. Ele está relacionado à qualidade e à profundidade dos nossos relacionamentos. E aí, se a gente for balizar por hoje em dia, o que a gente faz é de fato o contrário. A gente investe muito nas nossas relações superficiais e acaba esquecendo de investir nas nossas relações essenciais. Então é como se a gente construísse uma casa maravilhosa, decoração impecável, tudo sofisticado, né? Aquela vista maravilhosa. E a gente vai esquecendo de cuidar dos pilares que dão sustentação para essa casa. Porque ninguém vê os pilares, porque eles não aparecem, porque eles não impressionam ninguém. E a gente esquecendo de olhar para isso, a gente vai deixando o essencial, o que é mais importante, para depois, para trás. E o que pode fazer é ruir essa casa. Na nossa vida, acontece da mesma forma. Os pilares, eles são as nossas relações em que existe escuta, vulnerabilidade, presença, olho no olho. E saber que tem alguém ali de verdade para que, de fato, possa escutar a nossa dor. Quando a gente coloca toda a nossa energia na busca por bens materiais e os nossos contatos, eles precisam sempre nos trazer algum benefício, a gente vai adoecendo mesmo, adoecendo. Porque, no fundo, muitas dessas conquistas são para impressionar um bando de estranhos e acaba que a gente vira estranho da gente mesmo. Então, como é que eu construo uma autoestima saudável, né? Como é que eu me sinto verdadeiramente feliz? Tu precisa desenvolver a capacidade de validar as tuas próprias conquistas e usufruir delas também. Usufruir, por exemplo, é estar presente, é reconhecer onde que existe amor e onde que existe só aparência, onde que existe conexão e onde só existe conveniência. Entender que o teu valor, ele não depende exclusivamente do dinheiro que tu ganha, do cargo que tu ocupa, do carro que tu dirige, da aprovação dos outros, né, daquilo que tu recebe. O teu valor, ele precisa estar ancorado na relação que tu tem contigo mesmo. Então, a tua autoestima, o teu amor próprio e a relação que tu constrói contigo vão influenciar diretamente na relação que tu tem com os outros. Porque a maneira que a gente acredita que merece ser tratado vai influenciar nos limites que a gente coloca, nas escolhas que a gente faz e até no tipo de relação que a gente mantém. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem baixa autoestima, e não se trabalha para desenvolver uma percepção diferente sobre si mesma, ela possivelmente vai ter uma necessidade muito grande de pertencer, de se sentir querida. E aí, muitas vezes, o que acontece é que, como a gente não recebe aquele afeto que precisa, a gente dá um jeito de comprar isso, de várias maneiras, mas uma delas, por exemplo, é dizer sim para todo mundo. E aí, quando a gente percebe, a gente está rodeado de um bando de gente que está o tempo inteiro abusando da gente, fazendo a gente boba, te usando, e tu acaba se adaptando para pertencer àquele cenário, né? Então, muitas vezes, a pessoa se sujeita a estar com alguém que não respeita ela, que deixa ela sozinha em uma festa, por exemplo, que faz piada dela na frente dos amigos, que trai. E por aí já ter desenvolvido, então, esse modelo de intimidade disfuncional que ela aprendeu, ela aceita e ela acredita que é aquilo que ela merece mesmo. Por exemplo, se de 30 dias no mês, o cara é legal contigo, 3 deles, e tu chega pra mim e tu vai me dizer, não, mas ele é incrível porque nesses 3 dias ele me entrega flores. Não dá, né? Mas isso acontece com muita frequência. A gente tem a capacidade de anular todo o resto e focar só nessa parte, porque eu tenho uma necessidade muito grande de me sentir querida, pertencente àquele lugar. E, gente, personalidade é constância, tá? Então isso é bem importante. As pessoas são aquilo que elas fazem o tempo todo, não aquilo que elas fazem só de vez em quando. Então, se esse é um cenário que tu tá vivendo, abre teu olho e pensa sobre isso, tá bem? Tem muita gente, por exemplo, que chega no consultório e diz assim: ah, eu sei que eu tenho uma capacidade melhor que o João e a Maria lá do trabalho, mas eles conseguem coisas que eu não consigo. Sim, porque a tua inabilidade emocional
ela não convence as pessoas de que tu é capaz. E as pessoas, elas dão exatamente aquilo que a gente acha que merece. Então, quando tu começa a entender que não é sobre os outros, não é sobre as pessoas, é sobre tu mesma, aí tu começa a mudar um pouquinho o jogo. O que acontece muito quando a pessoa tem uma baixa autoestima é que ela se coloca em uma posição de vítima, e isso acaba dificultando o processo. Por exemplo, eu sou assim porque o meu pai não me dava atenção quando eu era pequena. Ah, minha mãe era narcisista. E aí a gente passa a vida inteira acusando, né, e achando justificativas para tudo, ao invés de buscar responsabilidades. Então eu tô num cenário onde eu não tô legal, onde eu não tô feliz, mas tudo isso é culpa do outro. E o que que tu faz para sair disso? Né? Onde é que tá a tua responsabilidade? E aí, ao invés de mudar o jogo, o que a gente faz nesse meio é trazer cada vez mais pessoas que confirmam essa profecia que a gente faz, que a gente não merece valor, que não existe mais pessoas que prestam no mundo, entende? Então, esse lugar de vítima, ele é confortável. Eu sou assim porque as pessoas são horríveis. O que tu tá fazendo sobre isso de fato? Porque simplesmente aceitar ficar nessa condição ruim não vai mudar o jogo. E aí a lógica é interessante. Óbvio, tá? Que a gente tem que entender que existe uma cultura, uma sociedade, um sistema, a desigualdade, etc., que vão influenciar também. Mas muitas vezes esse papel de vítima ele é conveniente sim, tá? Porque mudar dá trabalho. Eu vou ter que me posicionar dentro das minhas relações, eu vou ter que dar limite, eu vou ter que enfrentar um conflito, eu vou ter que, muitas vezes, lidar com a percepção do outro, que é aquilo que eu estou evitando na minha vida inteira, que eu não quero que ele tenha essa percepção de que eu não sou querida, que eu não sou legal. Então, óbvio que aí tem um campo muito mais difícil de trabalhar. Mas tem uma coisa bastante curiosa, tá? Quantas vezes a gente vê cenas de pessoas que estão literalmente na merda e não querem ajuda de jeito nenhum. Muitas vezes, estar na merda é o único jeito que a pessoa tem de se sentir vista. Muita gente precisa manter essa ferida aberta para ter essa migalhinha de afeto, entende? Então as pessoas, elas vão olhar para mim porque eu tenho uma história difícil. E eu não vou fazer nenhum movimento para mudar esse cenário, essa minha realidade, porque naturalmente, a partir de uma mudança, as pessoas não vão mais olhar para mim com compaixão ou com um olhar de pena. Parece que muitas pessoas acabam ficando nessa disputa por um olhar, nem que seja no campo da desgraça mesmo. E é nesse cenário que muitas vezes as pessoas também desenvolvem dependência emocional, porque precisam da validação do outro o tempo todo. Como que eu saio disso? Quando tu escolhe amadurecer, e amadurecer é uma escolha, tá? É uma decisão. O meu marido, esses dias, ele disse assim, ai, tomara que a Isa... Eu tô grávida, tá, gente? Acho que não aparece aqui na câmera, mas eu tô grávida. Ai, tomara que a Isa, que é o nomezinho da nossa filha, Isabela, puxe pro pai nesse quesito de organização. E aí eu concordei com ele na hora, né? Porque eu tô realmente desorganizada, pelo menos em comparação a ele. Mas se eu não tivesse essa percepção madura ao meu respeito, eu poderia ficar irritada, eu poderia confrontar, iniciar uma discussão. Mas eu sei que ele está certo. E reconhecer os nossos pontos de melhoria, e isso não diminui o nosso valor. Pelo contrário, é assim que a gente consegue evoluir. Então, para olhar e validar a tua vida. Entenda quais são os prejuízos que tu tem agindo do jeito que tu age. Esse movimento, ele só acontece quando tu para de olhar para a vida dos outros e olha para a tua própria. A vida que tu quer está nas tuas mãos. E não adianta ficar olhando para o lado, não, né? Talvez eu morra sendo desorganizada, mas nem por isso eu acho que os meus resultados deixem de aparecer ou eu deixo de ter valor por conta disso. E quando a gente acha que a validação tem que vir do outro, o tempo todo a gente vai passar, de fato, uma vida completamente infeliz. Então, quando tu escolhe amadurecer, é como se tu finalmente pegasse o controle remoto. Ter autonomia para decidir o que tu quer, clicar, tomar e fazer a decisão, né? Tomar a decisão e fazer. Então, muita gente não quer isso porque traz responsabilidade.
mas é impossível ter poder sobre si mesmo sem se amar. Carl Rogers fala sobre o paradoxo da aceitação. Ele diz que só quando o indivíduo se aceita, ele muda. Por quê? Porque enquanto eu gasto minha energia tentando negar quem eu sou, justificar os meus comportamentos ou provar que eu tô certa, eu não tenho espaço para crescer. É como se tem alguém com um problema de álcool, por exemplo, com drogas. Enquanto ele insiste que ele não tem esse problema, ele não reconhece a própria realidade. E aí, até isso acontecer, obviamente, não tem espaço para mudança. Então, gente, a autoestima ela não é algo que tu encontra, ela é algo que tu constrói. Tem os nossos resquícios da infância, mas tem o nosso papel na vida adulta também. E ela se constrói nas pequenas escolhas que a gente faz, nos limites que a gente coloca, na forma como tu fala contigo mesma, nas relações que tu decide manter ou mudar, certo? Então, se esse vídeo te ajudou, de alguma forma, deixa o teu like, te inscreve aqui no canal. A ideia aqui é transformar assuntos mais complexos, né, da mente humana, da psicologia, em conversas mais práticas, mais fáceis de compreensão. E se ele fez diferença na tua vida, então já deixa o teu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.